Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Minha mãe trabalhava já há algum tempo naquela casa de família. Na época eu tinha só 16 anos e, pelo que ela falava, eram pessoas muito granfinas e deviam ser mesmo, porque moravam num prédio de luxo no bairro Água Verde. Nunca vou esquecer daquele final de ano. Eles tinham uma chácara ali, em Araucária, e resolveram fazer uma festa para os funcionários da empresa. Só que minha mãe, em vez de ser convidada para participar da festa, acabou tendo de trabalhar e me chamou para ajudá-la. Seria um almoço e a gente ia ajudar na cozinha e servir. E depois, claro, na limpeza. Sabe, eu fui numa boa, até porque ia ganhar um dinheirinho extra. Quem passou em casa de caminhonete para nos apanhar, para nos levar até a chácara, foi o filho dos patrões da minha mãe. Seu nome era Sérgio e olha, que encanto de rapaz. A festa seria no sábado, então acabamos indo para lá na sexta-feira, à noitinha. Dormiríamos lá no lugar e só retornaríamos no domingo, depois de tudo terminado e tudo limpo, naturalmente. Apesar de saber que estava indo para lá apenas para trabalhar, não vou negar que fiquei muito empolgada. E fiquei mais empolgada ainda depois que conheci aquele moço. Eu sabia que ele jamais me daria bola. Até porque pertencia a uma classe social assim muito diferente da minha, né? Só que, mesmo assim, eu achei tão bonito e tão simpático. Enquanto a mãe terminava de ajeitar as coisas pra gente ir, eu fiquei ali fazendo sala para ele, conversando. Ele quis saber o meu nome, a minha idade, e quando falei que só tinha 16 anos, ele se espantou. Nossa, como você é novinha. Ele disse aquilo, mas sei lá, ele não devia ter muito mais do que isso, não. Aparentava no máximo uns 20, 21 anos, se tanto. Sabe, gostei tanto do jeito dele. Aliás, tem coisas que é difícil explicar, né? Porque mesmo sabendo que ele não era pro meu bico, porque, sabe, não tinha nada a ver, mesmo sabendo que ele jamais se interessaria por uma menina como eu, a verdade é que me encantei por ele. Eu fui o trajeto todo até a chácara, reparando no seu rosto, no seu jeito. Fui no banco de trás e não parei de olhar para ele um segundo sequer. Aliás, mesmo tendo nascido numa família rica, deu para sentir que ele era assim muito simples, não era um cara snob. Pelo menos foi a impressão que me deu. Chegamos à chácara e nos ajeitamos. Não éramos as únicas pessoas que iam trabalhar na festa. A família do chacareiro também ia. Até pensei que o Sérgio fosse nos deixar ali e voltar para Curitiba, só que não. Acabou ficando também. Jantou com a gente, ficou ali conversando, e eu tomada por aquele encantamento. Não parava de olhar para ele. Aliás, não sei se ele notou alguma coisa, mas a partir de uma altura, senti que ele começou a me olhar também. Teve uma hora que eu fui tomar um ar lá fora e adivinhe quem se aproximou, assim de surpresa. Levei até um susto quando escutei aquela voz. Tá fazendo uma noite gostosa, né? Confirmei, mas aí ele completou. Falei que não era para eu me enganar, porque à noite normalmente costumava esfriar. Aí me perguntou se eu tinha trazido algum agasalho. Ficou ali puxando o assunto, quis saber até se eu tinha namorado. E nessa hora fiquei toda sem jeito, porque ele me olhou de um modo assim tão diferente quando eu falei que não. Aliás, ainda comentou: não acredito que você não tenha namorado. Na verdade, ele quis saber tudo sobre mim. Se eu estava estudando, onde ia final de semana. Pelas tantas, a gente ali naquela conversa, de repente a gente parou de se olhar. Sabe, sei lá, eu fiquei meio encabulado, ele também. Mas em seguida, nos olhamos de volta. E eu juro, nesse momento, pensei que ele fosse tentar alguma coisa. Um beijo, sei lá.
Pelo menos o semblante dele dizia que sim. Só que sabe quando você tá meio azarada? Bem naquele momento, né, em que tudo poderia acontecer, ouvi a voz da minha mãe. Tava procurando você, Miriam. Não me escutou te chamando? Vem que a Maria vai arrumar o quarto pra gente deitar. Olha, eu fiquei tão frustrada naquela hora, porque, repito, a atmosfera entre nós, entre mim e o Sérgio, tinha se transformado. Ele estava olhando para mim como se no segundo seguinte fosse tentar me beijar, sei lá. Eu apostava que sim. Mas, enfim, pressenti que alguma coisa podia acontecer, mas infelizmente não aconteceu. Tudo porque a minha mãe chegou bem na hora para estragar tudo. Aliás, não sei se ela notou alguma coisa, mas depois quis saber o que tanto eu conversava com o filho da patroa. Eu fiquei com a imagem dele no pensamento até depois que me deitei na cama. Claro que não tinha nenhuma pretensão, mas foi inevitável ficar pensando nele. Somente pela manhã eu pude ver o quanto era bonito aquele lugar. Começamos a preparar tudo desde cedo, até porque o pessoal não ia demorar para chegar. E, infelizmente, o Sérgio não estava ali. Tinha levantado mais cedo e ido à cidade providenciar mais algumas coisas. Quando ele voltou, alguns convidados já tinham até chegado. E vai entender. Meu coração acelerou de volta quando a gente se viu. Estávamos ali na cozinha, lidando com a comida, quando escutei a sua voz dando bom dia para todas nós. O detalhe foi que ele deu bom dia para todo mundo ali, reunido, mas seus olhos pousaram em mim. Eu fiquei toda atarantada, toda nervosa, Desde que ele chegou, que eu me transformei. Sabe quando você não consegue pensar em mais nada? Até que dali a pouco, também chegaram os patrões da minha mãe, a filha deles. Resumindo, acabou sendo uma festa muito bonita. Até amigo secreto teve. E mesmo estando ali para trabalhar, vez ou outra, a gente acabava dando uma paradinha no serviço para acompanhar a festa. Eu, da minha parte, não posso negar, ficava o tempo todo procurando o Sérgio com o olhar. Naquelas alturas, era a única pessoa que me interessava. Às vezes ele se aproximava, perguntava se estava tudo bem. Olha que dia gostoso. No fim da tarde, pouco a pouco, começou todo mundo a ir embora e nós, começamos a fazer a limpeza. Ele também continuou por ali. Até perguntou se queríamos ir embora aquela noite mesmo, mas antes que a minha mãe respondesse, ele ainda acrescentou: olha, ainda tem bastante comida, viu? Eu vou pedir pro seu Ari assar uma carne pra gente. O que vocês acham? Se vocês me acompanhar? Até porque vocês merecem se divertir um pouco também, né? Só trabalhava o tempo todo. Minha mãe acabou concordando. Até porque, sabe, a gente tinha trabalhado tanto durante aquele dia todo. E também não seria uma boa ele nos levar até em casa, pegar a estrada, sendo que tinha bebido o dia todo, né? Minha mãe tinha feito amizade com a dona Maria, esposa do seu Ari, o cuidador da chácara. As duas não pararam de conversar. E, para resumir, acabamos ficando. E aí, foi a vez da gente fazer a festa. Até bebidas acabaram rolando. Ficamos ali um tempão conversando, comendo carne, rindo, nos divertindo, né? Então, foi num desses momentos em que o seu Ari estava ali contando uma história lá, que eu desviei o olhar na direção do Sérgio e o flagrei olhando para mim. Ele sorriu, assim meio sem jeito. Eu também sorri, e depois desse momento, a gente não parou mais de se olhar. Sabe, tudo mudou entre nós desde aquele minuto, porque a gente não conseguia fazer outra coisa senão se olhar o tempo todo. Ainda chegamos a conversar só nós dois, mesmo estando ali no meio daquelas pessoas.
Ele inclusive perguntou se eu gostava de batida de maracujá. Falou que estava gostosa, docinha, e me serviu um golinho para eu experimentar. Quando fui lhe devolver o copo, sua mão roçou assim na minha, e nessa hora eu senti até um arrepio. Repito, mesmo estando ali perto das outras pessoas, a gente conversava um assunto diferente do assunto deles. Até que pelas tantas, ele falou uma coisa que me deixou até vermelha. Me diga, alguém já te falou que você é uma menina muito linda? Tô até agora admirando por saber que você não tem namorado. Você não tem mesmo? Ou tá me enrolando? Mentiu pra mim. Não tenho mesmo. Mas nem um paquera, alguém de que você goste? Balancei a cabeça, dizendo que não. E ele continuou olhando fixamente para mim. Quer mais um golinho de batida? Não, acho melhor não. Eu não tô acostumada. Eu fico tonta muito fácil. Ele riu quando eu falei assim. E logo em seguida me fez mais uma pergunta. Escuta, o que você acha da gente dar uma volta amanhã? Sei lá, eu acho que se a minha mãe permitir, tudo bem. Mas por quê? Por quê? Pra gente ficar junto, conversar mais à vontade. Se eu te convidasse pra gente ir pra algum lugar, você aceitaria? A gente podia ir ver um filme no cinema depois que voltar lá pra Curitiba. O que você acha? Meu coração bateu mais forte naquela hora. Porque ou eu muito me enganava, ou ele estava me convidando para sair. É claro que estava. Mas sabe, aquilo era tão incrível para mim, tão improvável, que eu cheguei a me beliscar para ter certeza de que não estava sonhando. Naturalmente que aceitei, sem pensar duas vezes. Falei que ia adorar. A gente não tirou mais os olhos um do outro. O fato é que acabamos trocando o nosso primeiro beijo já naquela noite mesmo. Combinamos de nos encontrarmos um pouco ali fora. Ele saiu primeiro, eu esperei um pouco, dali a pouco fui também. Não sei se alguém desconfiou de alguma coisa, só sei que eu tremia. Nos encontramos na varanda, do lado de trás assim do barracão da festa. Aí ficamos nos olhando um pro outro. Até que ele pegou na minha mão, me puxou e o beijo aconteceu. Quase desmaiei nos seus braços, de tão forte que ele me abraçou. Foi um beijo assim que eu tenho certeza nunca mais vou esquecer. Ficamos ali, curtindo o momento, nos beijando, até que achei melhor entrar, para não dar na vista. Eu não queria que a minha mãe brigasse comigo e nem que ela ficasse desconfiada da gente. E depois que nos recolhemos, foi difícil pegar no sono. Custei a dormir, mas adormeci com aquele sorriso desenhado nos lábios, pensando naqueles beijos, naqueles carinhos, e só imaginando como seria lindo o nosso encontro, aquele que tínhamos combinado para o dia seguinte. Acordamos bem cedo, só para se beijar de novo. Ninguém viu, claro. Aproveitamos o momento que estávamos somente nós dois, e ele me tomou nos seus braços outra vez. E no trajeto de volta, a gente ficou se paquerando pelo retrovisor o tempo todo. Não sei como a minha mãe não percebeu. E quando chegamos em casa, a gente conseguiu se beijar outra vez com mais um beijo apaixonado. Lhe passei o meu número. Ele ficou de me ligar pra gente combinar de se ver. E se foi, me deixando ali com o coração disparado. Sabe, eu tinha acabado de vê-lo. Fazia minutos que a gente tinha se despedido, mas já estava morrendo de saudade. Como, não sei se era um pressentimento, alguma coisa assim, mas a sensação que eu tinha,
A saudade que me deu, e logo depois que ele foi embora, foi como se eu nunca mais fosse vê-lo de volta. Passei o dia todo esperando uma mensagem dele. Cheguei a me arrumar depois do almoço e fiquei ali feito uma boba, esperando. E nada. Como eu não tinha o número do telefone dele, apenas ele tinha o meu, não pude fazer nada a não ser ficar esperando. Mas ele não ligou, nem mandou uma linha de mensagem o dia todo, e eu naturalmente fiquei triste. Mais do que isso, né? Decepcionada. Cheguei até a chorar. Quando deu 9 horas da noite, fui trocar novamente, fui me trocar outra vez, tirei aquela roupa que eu tinha escolhido a dedo para aquele nosso encontro, e não parava de pensar e me perguntar: será que aconteceu alguma coisa? Será que ele se desencantou, desistiu do nosso encontro? Não me mandou uma mensagem sequer, nem para avisar que não ia poder me ver. Cheguei mesmo a pensar que ele pudesse ter anotado o meu número errado. Na hora do desespero, a gente se agarra a qualquer tipo de explicação. No dia seguinte, esperei minha mãe chegar do serviço para ver se ela ia me dar algum recado do Sérgio. Só que nada. Eu não me contive e pelas tantas acabei perguntando: mãe, e o Sérgio, como que ele tá? A senhora viu ele? O Sérgio, filho da Nancy? Não vi ele hoje, mas... Por que você tá querendo saber isso? Nada, mãe. Só curiosidade, né? Achei ele um rapaz tão simpático. Minha mãe não fez nenhum comentário, mas ficou me olhando de um jeito como se estivesse bem desconfiada. O fato é que aquela semana todinha passou e ele não me mandou nem mesmo uma simples mensagem. Nada. Isso naturalmente teve um lado bom, porque foi o que me fez cair na realidade. É claro que ele não ia ligar. Na verdade, eu tinha sido uma tonta, uma sonhadora ao pensar que ele pudesse se interessar por mim de fato. Para começar, éramos de mundos completamente diferentes. E eu também era muito nova. Só que, puxa vida, ele podia ter tido pelo menos a consideração de me escrever alguma coisa, para eu não ficar esperando o contato dele daquele jeito, sonhando acordada com uma coisa que jamais iria acontecer. Até que na semana do Natal, eu já conformada com os rumos que aquele episódio tinha tomado, até porque ele realmente não me procurou, eis que minha mãe chegou em casa do serviço com aquele embrulho nas mãos. Miriam, pediu para entregar esse presente para você. Presente para mim, mãe? Mas quem foi que mandou? O filho da patroa. Meu coração veio parar na boca naquela hora. Meu corpo todo se arrepiou. Eu abri aquele embrulho do modo mais afoito que se possa imaginar. E para minha surpresa, era um ursinho de pelúcia, bem fofinho, bem macio. Tinha também um cartãozinho assim, escrito: Feliz Natal, Miriam. Que seus dias desse novo ano que se inicia sejam tão iluminados quanto o teu sorriso. Beijos do Sérgio. Eu fiquei tão emocionada que comecei a chorar. Sabe quando você vê uma coisa, mas não acredita? Ele tinha me mandado um presente de Natal. Um ursinho de pelúcia. E eu abracei aquele ursinho com tanta força que, repito, foi inevitável ficar com os olhos molhados. Só que apesar disso, desse gesto tão delicado, ele nunca me ligou. Nunca mandou mensagem. Nada. Deve ter perdido meu número, ou anotado errado.
Ou então simplesmente não quis me ligar. Sei lá o que houve. Deve ter desistido, né? Caído em si. Sei lá, percebido que não daria certo. Não tinha nada a ver, né? Eu com ele comigo. Infelizmente, mesmo a gente pensando que não, esse tipo de coisa ainda pesa muito na decisão das pessoas. Mesmo assim, nunca senti raiva dele. Pelo contrário, sempre que pensava nele, lembrava da parte boa, dos beijos que trocamos, das coisas tão bonitas que ele me falou. Talvez ele tenha desistido de mim, porque eu era muito novinha, né? Só tinha 16 anos. Quem sabe não quis se complicar. Ou então por respeito à minha mãe, que trabalhava como doméstica na sua casa. Nunca soube o motivo. E acho que nunca saberei. Mas também não fui atrás para procurar saber. E talvez o fato de ter me dado aquele ursinho de pelúcia tenha sido uma indireta, para que eu entendesse o motivo de ele não ter mais me procurado. Por eu ser muito novinha e não ficar com raiva dele. Mas não fiquei, juro que não. E como alimentar raiva, como alimentar mágoa, que despertou tanta coisa boa em mim. Depois eu acabei encontrando o perfil dele, tempos depois, numa rede social. E passei a acompanhar a sua vida de longe, pela internet. Sei que estou só me condenando a sofrer mais ainda fazendo isso. Porque eu estou me apegando cada vez mais a um homem que eu não posso ter do meu lado. Ele não vai ser meu, nunca na vida. Eu sei disso. Vi, por exemplo, que ele passou aquela virada de ano numa praia de Santa Catarina. Tinha até fotos dele ao lado de uma menina. E isso fez meu coração doer tanto. Mesmo não sabendo o que eles eram do outro. De repente eram apenas amigos, né? Fui obrigado a me conformar. Fazer o quê? Não podia fazer nada quanto a isso, a não ser aceitar que tudo o que me restou foi esse ursinho de pelúcia que ele enviou para mim como presente de Natal. Eu amo tanto esse ursinho, eu beijo tanto esse ursinho, eu abraço tanto esse ursinho, como se pudesse ter alguma ligação com ele, como se fosse ele. Fecho os olhos e fico lembrando dos beijos que a gente trocou. Fico lembrando do olhar que ele me dava. Sei que foi tão pouco, mas me marcou tanto, mesmo os anos tendo passado. Sua imagem continua viva aqui na minha memória. O detalhe é que nunca mais a gente se viu. Mesmo porque a mãe acabou saindo daquele emprego. Mas quer saber? Eu acho que o tempo vai passar. Eu vou ficar velhinha, e ainda vou guardar na memória o momento em que o conheci. O instante em que nossas bocas se aproximaram. Aquele foi um beijinho tão simples, tão singelo. Aquele primeiro. Os demais foram até mais apaixonados. Mas, simplicidade à parte, me marcou tanto aquele beijo, como os outros que vieram, que acredite quem quiser. Até hoje, quando eu fecho os olhos, parece que eu consigo sentir o sabor dos seus lábios aqui na minha boca.